Olá pessoal, tudo bem? Bom, seja muito bem-vindo ao vídeo da aula 7, onde a gente vai fazer a implantação do nosso web service que foi construído utilizando o Node e o ORM Sequelize. Eu estou aqui na nossa branch da aula 6, né, mas a gente vai, nesse vídeo, desenvolver a branch da aula 7, que é justamente um código já preparado para essa implantação que a gente vai fazer juntos aqui. Eu só queria chamar, né, a sua atenção para que, se você quiser baixar o código referente a isso que a gente vai desenvolver aqui na aula 7, você pode escolher a branch da aula 7, que ainda não existe, porque a gente vai fazer juntos aqui. E aí, depois de escolher, por exemplo, né, que eu vou escolher a branch da aula 6, mas você escolheria a branch da aula 7, e aí faria o download, tá bom? E aí você teria acesso ao código que vai ser desenvolvido aqui durante a nossa videoaula. Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção é que eu não vou colocar a branch da aula 7 na main. Eu vou deixar a main com a branch da aula 6, que é justamente uma configuração que aponta para um banco de dados local no SQLite. Porque daí, se alguém quiser baixar, né, a branch main, né, da internet, aqui do repositório do Git, ele vai ter acesso, né, e vai poder rodar na máquina dele sem nenhum tipo de configuração relacionada ao web service de implantação que a gente vai fazer aqui juntos, beleza? Ok, então a gente vai fazer a implantação aonde? Bom, o servidor que a gente vai utilizar para implantar o nosso web service é o Render, e a gente vai escolher esse cara porque ele agora tem uma possibilidade de a gente trabalhar com um banco de dados ali gratuito. Então a gente vai criar o nosso Postgre de forma gratuita, e a gente não vai precisar colocar configuração de cartão de crédito, nada disso, né? Até pouco tempo a gente fazia isso no Heroku, mas depois que o Heroku começou a cobrar, então a gente vai migrar, né, para o Render. Logicamente, se você estiver fazendo uma aplicação e essa aplicação for uma aplicação comercial, você não vai trabalhar com Render porque ele realmente é bem lento, mas para o que a gente vai precisar aqui, ele vai satisfazer as nossas necessidades. Então, entrou no site do Render, você pode vir aqui para poder fazer o seu login. E aí você tem a opção de criar, né, o seu próprio usuário com um e-mail, ou fazer o login via algum desses usuários que você já tiver em algum desses servidores. Eu vou trabalhar com Git, porque a gente, quando for fazer a implantação do nosso servidor, inclusive, a gente vai buscar o repositório que a gente estiver configurando lá no Git. Então, eu vou clicar aqui para poder fazer login com o meu usuário do GitHub. Beleza, depois que você fizer login, a gente vai criar dois projetinhos aqui. A gente vai criar primeiro um projeto relacionado ao nosso banco de dados, e a gente vai utilizar o Postgre para isso. E depois a gente vai criar um outro projeto que vai ser o web service em si, né, que vai ser o código, né, implantado no servidor. Antes da gente fazer a parte do código, a gente vai fazer o nosso banco de dados. Vamos fazer a criação do nosso banco de dados. Então, você simplesmente pode vir aqui, ó, New PostgreSQL, e aqui você vai passar as configurações com as quais você quer que o seu banco de dados seja criado. O nome da instância aqui, eu vou utilizar o mesmo nome que a gente está utilizando no repositório do Git. Só para eu saber, né, quando eu for fazer a referência, eu não me perder. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar o nome do repositório do Git que a gente está trabalhando. Sistema de controle da videolocadora, back-end, Node, Sequelize. O nome do banco de dados a gente pode deixar para ele gerar randomicamente, mas eu vou colocar também com o mesmo nome da instância. A diferença aqui é que, para não dar problema, seguindo o padrão de geração randômico que ele utiliza, no lugar do hífen eu vou colocar o underscore aqui, né? E aí o nome do usuário também eu poderia deixar ele gerar, né, automaticamente, mas eu vou colocar o nome do banco de dados, underline user. Esse vai ser o meu usuário. Região eu vou deixar a mesma coisa aqui, versão do Postgre também, eu vou deixar 15. E aqui a gente vai trabalhar, logicamente, né? Por isso que a gente está aqui com o banco de dados numa instância free. A gente tem uma limitação de RAM, uma limitação de CPU e uma limitação de armazenamento. Então, você tem que cuidar para que o seu banco de dados ele não ultrapasse esse 1 GB aqui em termos de armazenamento, tá joia? Com isso, a gente já pode criar o nosso banco de dados, e é isso que eu vou fazer aqui agora. Create Database, ele vai criar a instância do nosso banco de dados. Ele está trabalhando aqui, né, na criação, vai levantar o nosso banco de dados, e algumas configurações que ele vai apresentar para a gente, elas vão ser importantes para quando a gente for fazer a configuração no nosso código, né? Então, o IP, o host, né, no caso, quais são as configurações que a gente deve usar, a senha, né, do banco de dados.
Todas as informações que forem criadas de forma automática, a gente vai precisar dessas informações para a gente poder colocar isso na configuração de conexão, utilizando o RM do SQLite, né, com o nosso PostgRi que foi criado aqui no render. Então, eu vou aguardar a configuração aqui ser gerada, e aí depois a gente vai para o código colocar essas informações lá para a configuração da nossa URL de conexão lá do SQLite. Bom, mesmo enquanto ele estiver aqui trabalhando, nesse status aqui que ainda está pendente, a gente pode utilizar essas informações, que são as informações que eu comentei anteriormente, para a gente poder trabalhar no nosso código. Então, agora a gente já tem o nome do host, a gente já tem a porta que ele está trabalhando, o nome do database, que é o nome que a gente deu, o nome do usuário. A gente pode visualizar aqui, né, a senha com a qual a gente vai se conectar, né? E aqui a gente até tem a URL já completa, a URL de conexão, se a gente quiser utilizar. A gente tem uma URL interna e a gente tem uma URL externa, né? Como o nosso web service, né, a codificação que a gente vai fazer aqui do web service, ela vai também estar no render, né? A gente pode fazer a conexão com o nosso banco de dados de forma interna, né? A gente não precisa trabalhar com a URL externa. Então, agora, com base nessas informações, a gente vai voltar para o nosso código e a gente vai tentar configurar essas informações também no nosso código. Bom, beleza. Então, o que eu tenho aqui agora é a codificação da aula 6, né? Eu já renomeei aqui essa pastinha para aula 7, mas a codificação é a codificação que a gente terminou a nossa aula 6. E aí, o que a gente vai ter que mudar aqui para a gente poder trabalhar com essa implantação? Então, a gente vai preparar o nosso código para que ele possa trabalhar com o banco de dados que já foi criado no render, né? Aí, para isso, a gente vai ter que mexer em algumas informações. Uma delas é a gente vir aqui, ó, em config, e a gente não mais vai fazer a conexão, né, com o nosso banco de dados utilizando o SQLite. Então, eu vou comentar essa codificação, que é a codificação como a gente estava fazendo, né, localmente, e a gente vai alterar um pouco isso aqui. Eu vou utilizar essa configuração de baixo, que é a configuração para o ambiente de produção, uma vez que a gente vai, né, fazer justamente a conexão com o ambiente de produção. Essas informações aqui a gente vai ter que trocar de acordo com as informações que a gente tem no render. Então, a gente vai ficar olhando lá qual é o host, e a gente vai colocar a informação do host aqui. Qual é o username, qual é o password, qual é o database. Então, a gente vai ficar fazendo essas informações aqui juntos aqui. Então, eu vou voltar lá para o render e a gente vai ficar copiando as informações e trazendo elas para cá. Bom, voltando para o render aqui, na página do nosso banco de dados, a gente vai obter essas informações aqui e nós vamos colocá-las no nosso código. Eu tinha comentado que como o nosso web service ele vai ficar internamente aqui, a gente poderia até utilizar as informações da URL local, né? A diferença, na verdade, é que localmente a gente só passa o nome do host aqui, e externamente a gente vai ter que passar esse nome aqui completo, né? Então, a gente tem aqui o nome do host e aqui a gente passa todo o caminho, né? Para que ele possa se resolver e conseguir chegar até o nosso banco de dados. A gente até poderia colocar a URL interna, mas eu vou utilizar essa URL externa porque no primeiro momento a gente vai rodar da nossa máquina. Eu não vou rodar a aplicação já estando lá no web service. Então, eu vou rodar ele com a URL externa para a nossa máquina conseguir criar as tabelas lá no banco de dados, beleza? Então, a gente vai pegar, ó, as informações dessa URL aqui, ó, a URL externa. Eu vou colar essas informações lá na minha aplicação, né, no meu código, e a gente vai ficar substituindo, né, nos locais corretos da nossa configuração de banco de dados. Beleza, voltando para o nosso código aqui, ó, eu vou colar, tá, os dados que eu copiei, né? Logicamente, depois a gente vai apagar isso aqui, não vou deixar isso aqui, mas é só para a gente poder utilizar essas informações e substituir essas informações na nossa conexão aqui com o banco de dados. Então, a gente continua deixando aqui, ó, PostgRi, o host a gente vai mudar, e aí o host eu vou colocar esse caminho aqui completo, ó, esse daqui vai ser o endereço do meu host. Lembrando que eu estou passando o endereço externo porque eu quero fazer a minha primeira execução dele estando aqui na minha máquina, né? Então, eu venho aqui, vou substituir onde tinha localhost, eu vou passar o host agora com um caminho completo.
O username. O username, a gente colocou o username como sendo o nome do nosso banco de dados e user. Então, eu venho aqui, ó, e copio o username. Então, eu vou substituir onde tinha Postgres por username, né? Pelo username que a gente configurou. A senha é a senha que ele gera automaticamente, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, como senha, voltando, ó, se você tiver dúvida do que é usuário, o que é senha, o que é o host aqui, é só você voltar, né? E você não precisa se basear nessa URL de conexão. Você pode se basear pelos valores, né? De forma independente que estão configurados lá no render. Então, se você voltar aqui, por exemplo, ó, você pode copiar, ó, a senha e voltar e substituir a senha. Então, posso chegar aqui, ó, no lugar da senha e colocar a minha senha, que é, na verdade, esse outro parâmetro aqui, ó. Depois dos 2 pontos, né, do usuário, a gente tem na URL de conexão a senha. O database a gente mudou também, né? O database a gente colocou ele com underline aqui, ó. Então, onde tinha hífen, eu estou copiando aqui o nosso database e eu estou colocando aqui. Uma outra configuração que a gente vai fazer, né? Essas outras configurações que a gente já tinha deixado aqui, né? Timestamps, para ele poder ficar criando as tabelas com os campos de created at e updated at. Esse freeze table name aqui, para ele poder deixar, né, o nome da tabela lá fixo e os padrões, né, para ser underscored por conta justamente, né, de trabalhar com o Postgre, para a gente não trabalhar com nomes camel case, né, para que ele não gerasse as colunas com as aspas. Isso tudo foi conversado em vídeos anteriores. Mas uma outra informação, outro parâmetro que a gente vai ter que fazer vai ser a configuração do SSL. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou colocar um novo parâmetro aqui, uma nova informação que vai fazer parte da nossa URL de conexão com o nosso banco de dados, né, implantado lá no render. Essa informação aqui, em relação ao SSL, é a informação que a gente tem que passar, porque por meio do SSL a gente vai poder criptografar uma conexão do PostgreSQL, tá joia? E por padrão, o Postgre ele usa, né, e espera que os clientes se conectem utilizando o SSL. Então isso vai ser necessário. Se você não fizer isso, ele vai dar problema na hora de tentar fazer a sua primeira conexão com o banco de dados que está implantado no render. Beleza, fez isso, agora você pode apagar essa URL que a gente colocou aqui só para servir de cola, tá? Então, a gente pode dar um Ctrl S aqui, salvei, mudei, né, as minhas configurações agora de conexão com o banco de dados, mudei isso nesse arquivo, database, né, tracinho config, e agora eu não vou mexer por enquanto nessa parte aqui, ó, nesse arquivo. Daqui a pouco a gente vai mexer nele, mas por enquanto, na minha primeira execução, apontando para o banco de dados que está no servidor, eu vou deixar desse jeito para que ele possa fazer os create tables, para que ele possa fazer os inserts, né, nesses elementos aqui padrões. Se você, por acaso, não quisesse que o seu banco de dados fosse inicialmente criado com esses dados exemplos aqui, ó, bastaria você comentar ou apagar esses creates aqui. Mas como eu quero, né, que esses dados sejam inseridos, né, nesse primeiro momento, lá no banco de dados, então eu vou manter isso daqui, tá? Beleza, aí agora, ó, eu baixei o código, né, que estava lá no GitHub, então não tem o Node Modules aqui. Então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir o meu terminal e eu vou dar um npm install. Então npm install, eu vou deixar ele instalando aqui os pacotes que ele precisa instalar e depois a gente vai mandar rodar essa aplicação. Se tudo der certo, né, ele vai rodar essa aplicação e vai fazer a criação dessas tabelas e as inserções desses dados exemplos lá no nosso servidor, né, porque agora a nossa URL de conexão ela é uma URL que está apontando para um banco de dados no ambiente de produção. É justamente isso que a gente está querendo saber se vai funcionar, beleza? Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Depois que ele instalar os pacotes, a gente vai tentar rodar a nossa aplicação. Beleza, então agora a gente instalou os pacotes, eu vou dar agora um npm run dev, para ele tentar rodar a nossa aplicação e criar as tabelas no nosso ambiente de produção. Vamos ver se vai funcionar. Então ele está tentando dropar aqui as tabelas, caso existam, e ele vai começar a fazer a criação das tabelas, né? E as inserções dos dados, mas lembrando, ele está fazendo isso no ambiente de produção.
Ele demorou um pouquinho para fazer a criação das tabelas e a inserção dos dados, justamente porque a gente está trabalhando num outro ambiente, é um ambiente de produção, não é local, né? Então ele vai demorar bem mais em comparação com o que ele estava fazendo antes localmente. A gente vai fazer para testar duas maneiras aqui. Primeiro eu vou abrir o Postman e vou tentar fazer uma requisição para essa aplicação minha que está de pé aqui localmente, e a gente vai visualizar se ele vai fazer o retorno, né, dos dados, porque esses dados eles estão sendo buscados agora no ambiente de produção. Esse é o primeiro teste que a gente vai fazer. Bom, beleza. Agora a gente vai fazer o teste. Eu abri o Postman aqui, a minha coleção, né, de requisições, que também está disponível, né, no código que está no GitHub. Eu abri aqui e vou fazer agora um get para poder retornar a lista de todas as UFs. Lembrando que essa coleção continua apontando para o localhost, porque a minha aplicação Node ainda está rodando aqui localmente na minha máquina, mas a minha aplicação Node ela está apontando para um banco de dados que está no render. Então, quando eu fizer essa solicitação aqui, ele vai buscar esses dados do banco de dados do render, né? Se tudo der certo aqui, beleza. Então, a gente está visualizando aqui esses dados e essas duas UFs que estão cadastradas, Espírito Santo e Minas Gerais, são duas UFs que estão cadastradas no banco de dados do render. Beleza, mas uma outra coisa ainda que a gente pode fazer é a gente configurar uma URL de conexão num cliente qualquer do PostgRE e tentar fazer a visualização desses dados nesse cliente. Bom, beleza, eu estou com o cliente do meu PostgRE aqui aberto, que no caso é o pgadmin, e a gente vai tentar fazer agora a criação aqui, ó, um registro, né, de um novo servidor. Então eu venho aqui e vou dar um nome para essa minha conexão. Eu vou utilizar o mesmo nome do meu banco de dados, para a gente não confundir. Então vou voltar aqui pegando as informações do meu código. Então, vem aqui no meu código, ó, esse daqui é o meu banco de dados, né? O database, né? Então, eu vou copiar isso aqui, vou voltar lá para o pgadmin e vou colar. Uma coisa que eu vou fazer aqui é colocar aqui render, só para lembrar que essa daqui, na verdade, né, é uma conexão que eu estou fazendo com o render. Beleza. Aí agora eu vou fazer as configurações para eu poder obter esse acesso, né, com o banco de dados que está no render. Para isso, a gente vai ficar copiando, né, dando Ctrl+C, Ctrl+V naquelas informações que a gente já tem no nosso código. Então, primeiro host. Vem aqui, ó, vou copiar o host e vou colar essa informação aqui. A porta é 5432, o database vai ser diferente. Então, esse aqui é o database, Ctrl+C, Ctrl+V. O usuário é o nome do database, underline, user. E a senha a gente vai copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V. Beleza? Com isso, agora eu vou salvar e a gente vai verificar se ele vai conseguir se conectar. Ele abriu aqui, né? Então, eu cliquei, vou visualizar aqui os databases. E aqui eu tenho, né, esse database PostgRE aqui é um database que ele já cria, né, automaticamente. E aqui agora eu tenho o meu database. Eu venho aqui em esquemas e aí eu posso visualizar aqui as tabelas, né, public, venho nas tabelas e eu tenho agora, né, todas as tabelas que foram criadas no meu servidor e especificamente um F aqui, ó, a gente vai visualizar todos os dados, né, dessa tabela, que no caso vai ser Espírito Santo e Minas Gerais. Então, a gente vai visualizar essas duas informações aqui. Agora, a gente pode, de repente, voltar lá para o nosso Postman e fazer a inserção de mais uma UF e dar uma conferida aqui para ver se isso vai mudar aqui. Então, eu voltei aqui para o Postman, vou fazer uma requisição do tipo create, para eu poder criar aqui Mato Grosso, né, o estado do Mato Grosso. E a gente vai tentar fazer essa inserção direto lá no banco de dados do render, né? Eu tenho aqui como uma resposta positiva, um 200 ok, e a gente vai visualizar isso na tabela de banco de dados. Voltando aqui para o pgadmin, se a gente fizer, né, a atualização dessas informações, a gente vai ver que o Mato Grosso agora está inserido, lembrando que tudo isso está inserido no banco de dados do render. Você pode voltar aqui, né, para o banco de dados do render, verificar, né, qual é o armazenamento. Então, eu tenho aqui 4,75%, né, do total de 1 GB que eu tenho aqui para poder usar. Aqui a gente pode visualizar logs, né, aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo realizado aqui em relação ao PostgRE, tá bom?
A gente tem aqui as conexões que foram feitas, né? Então, isso tudo aqui você consegue visualizar. Se alguém está tentando se conectar e não foi autorizado, ou se foi autorizado, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, não. Então, a parte de banco de dados, a princípio, ela está ok. O que está faltando? O que está faltando agora é a gente fazer a implantação, né, do Node, né, da nossa aplicação Node. Então, a gente não quer fazer só o banco de dados. A gente está querendo vir aqui e fazer a implantação do nosso web service. Para fazer isso, ó, a gente vai vir aqui e vai criar um web service. Só que a gente vai criar esse web service, vai apontar esse web service para uma branch, que vai ser a branch da aula 7, que a gente ainda vai colocar lá no GitHub. Então, eu ainda não vou fazer a criação do web service. O que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai fazer as alterações necessárias no código. Então, eu vou voltar lá para o código. Bom, agora que a gente conferiu e viu que o nosso web service está gerando as tabelas no nosso servidor, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui a minha aplicação, porque como eu estou com o NodeMon aqui rodando, qualquer alteração que eu fizer aqui, ele vai ficar levantando a aplicação e vai ficar dropando as tabelas. E as tabelas não estão mais localmente, essas tabelas estão no servidor. Então, eu vou finalizar a nossa aplicação e a gente vai fazer agora as últimas modificações no código para depois a gente subir com esse código para o GitHub e depois, enfim, criar o nosso web service no render. Quais são as modificações que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é comentar essa parte de criação aqui das tabelas e essa parte de inserção, né, dos dados. Por quê? Porque uma vez estando lá no nosso servidor, a gente não quer que essas tabelas fiquem sendo recriadas toda hora, ficar dropando tabela e dando create table na tabela. Então, a gente já sabe que esses dados já estão lá, são os dados de exemplo, eu quero que eles, né, estejam lá no primeiro momento. Então, a gente vai fazer isso. E uma outra coisa também que a gente vai fazer é só deixar eles sincronizando, né? Ou seja, os modelos, né, as classes de modelo, elas vão ficar sincronizadas, do jeitinho que a gente, né, gostaria que elas ficassem. Mas a gente não quer ficar criando, né, tabela toda hora. Então, eu vou colocar só para sincronizar os modelos com as tabelas que já foram criadas, mas isso já vai ser suficiente, ok? Uma outra coisa agora que a gente vai fazer em termos de configuração é mexer no package.json. O nosso package.json ele só tinha um script aqui configurado, que era o script dev, porque a gente estava trabalhando no ambiente de desenvolvimento. Mas agora, quando a gente for subir com a nossa aplicação para o render, a gente vai precisar configurar dois scripts que são necessários no render. E os dois scripts são esses aqui. Um script para buildar nossa aplicação, para a gente construir nossa aplicação. E no nosso caso, como a gente está trabalhando, né, com uma aplicação bem simples, a única coisa que a gente vai pedir para ele poder fazer no servidor, na hora de construir a aplicação, é dar um npm install, para ele poder instalar as dependências necessárias para a nossa aplicação rodar. E o start, né, que vai ser o script para rodar de fato nossa aplicação, vai ser o Node e a gente vai executar o arquivo server aqui. Observe que quando a gente, né, mandar a nossa aplicação rodar, a gente não vai precisar mais do NodeMon, porque a gente não quer, né, que a nossa aplicação fique sendo, suba, né, toda hora que alterar alguma coisa, uma vez que a gente não pretende ficar alterando esse código. Esse código vai subir e ele vai ficar quietinho lá rodando no nosso servidor. Fazendo essas alterações aqui, a gente vai agora jogar essas alterações para o nosso repositório no Git, porque a gente vai precisar vincular, né, o nosso web service no render com o repositório no Git. Beleza, pessoal, então agora a gente vai subir com essas modificações para o GitHub, né? Eu vou criar aqui uma branch, que eu vou chamar de aula 7, a primeira coisa que a gente vai fazer. E aí, depois de criar essa branch da aula 7, né, eu vou adicionar os arquivos que foram alterados nessa branch. Vou estabelecer aqui uma mensagem aqui de commit, e aí eu vou dar um "-m" aqui dizendo que isso tem a ver com a implantação do nosso sistema. E vou subir com essas alterações aqui para o meu repositório remoto, né? Vou dar um git push aqui, -u, orange, e aí eu vou fazer isso na branch da aula 7. Ele vai subir com essas modificações aqui, né, para o nosso repositório no Git e a gente vai verificar se deu certo. Então, agora voltando aqui para o repositório do Git, a gente já pode observar que tem essa mensagem aqui, ó, de aula 7. Vou dar um Ctrl R aqui para dar uma atualizada no nosso repositório e, opa, espera aí que eu cliquei sem querer aqui. Eu queria vir aqui, ó,
e observar apenas que a branch da aula 7 está aqui embaixo, beleza? Mas como a gente falou, eu vou deixar a main aqui como sendo a branch da aula 6 e a aula 7 ela vai servir apenas para essas configurações aí de implantação. A gente vai voltar agora para o render e a gente vai vincular o nosso web service que a gente vai criar lá com esse repositório, mais especificamente com a branch da aula 7. Então agora voltando para o render aqui, a gente vai criar um web service, né? Eu venho aqui, ó, vou criar um web service e eu já tenho aqui, né, alguns dos meus repositórios, né, com conexão aqui possíveis, né, para eu poder estabelecer. Se você não tiver, você pode, né, configurar aqui, pode buscar os repositórios utilizando o seu usuário. Nesse caso aqui, eu vou escolher esse repositório, que é o sistema de controle de videolocadora, back-end, Node, Sequelize. Eu vou me conectar a esse cara. O nome do meu web service aqui, eu vou deixar o mesmo nome do projeto, então eu vou pegar esse nomezinho que está aqui, ó, sistema de controle e tal, eu vou colocar isso aqui como nome do web service, logicamente tirando aquele pontinho ali no final. O resto eu vou deixar tudo igual, e a branch, né, com a qual a gente vai se conectar, né, fazer esse web service se conectar, é a branch da aula 7. Aqui a gente vai fazer as configurações, né? Então o comando para a gente buildar a nossa aplicação, conforme o script que a gente tinha colocado, é o npm install. E o comando para a gente poder startar a nossa aplicação, ele vai se basear no script do npm start, que vai rodar o node, né? O comando node, mais especificamente o arquivo server, né? Que está dentro da pasta src. Então, com essas configurações básicas aqui, a gente vai escolher a instância free, né, do nosso web service, para a gente não pagar nada, e vamos criar aqui o nosso web service. A partir disso, né, o render vai se conectar com o GitHub, mais especificamente com a branch da aula 7, e ele vai tentar fazer download do código e começar a trabalhar na implantação. Isso vai demorar um pouco, né, e a gente vai verificar se ele vai ter sucesso nessa implantação. Se ele tiver algum erro, né, isso aqui vai mostrar falha, e caso ele consiga fazer, né, o upload do código, levantar nossa aplicação, ele vai mostrar isso aqui com sucesso, e a gente vai poder depois testar, né? Uma vez que isso daqui tiver subido certinho, a gente vai tentar fazer os testes utilizando o Postman e apontando agora, né, para o nosso web service, que se Deus quiser, né, se der tudo certo, ele vai estar implantado no render. Aí, depois que tudo finalizar aqui e ele falar que o nosso web service, né, ele foi implantado com sucesso, aí a gente agora vai poder fazer os testes, tá joia? Como que a gente vai testar a nossa aplicação? A gente agora já tem um endereço aqui, ó, na nossa aplicação, mas logicamente, se eu pegar esse endereço aqui, simplesmente, e colocar no meu browser aqui e rodar, ele vai dar um erro, né? Ele não tem nenhuma rota configurada diretamente para esse endereço. Mas se eu colocar um barra aqui, ó, eu lembro que tem um UFs. E aí, se tudo der certo, ele vai retornar as minhas UFs. Esse mesmo teste, né, agora a gente pode fazer no Postman. Então, posso voltar para o meu Postman. E abrindo aqui o meu Postman, agora eu vou testar não a minha coleção, né, para localhost, mas eu vou testar a minha coleção, por exemplo, vou listar os bairros, e aí vou clicar aqui para ele poder listar os bairros, mas passando esse endereço aqui. Antes a gente passava localhost. Então, quando eu tentar aqui listar os bairros, ele vai estar buscando essas informações do web service que está implantado no render. Beleza? Bom, pessoal, com isso, então, a gente finaliza a nossa implantação, né? A implantação do nosso web service, fazendo essa implantação no render. Se eu voltar para o render aqui, ó, voltando para o render, né, a minha aplicação aqui ainda, né, tá lá em cima, né, ela tá no web service, e se eu vir para o meu dashboard aqui, eu vou visualizar o meu banco de dados, tá joia, que tá ok, o meu banco de dados no Postgre, e o meu web service implantado, baseado, né, na branch da aula 7, lembrando, né, que eu não atualizei na main a branch da aula 7, beleza? Eu espero que você tenha aprendido bastante durante esse curso. De repente, se aparecer alguma novidade, alguma coisa que a gente possa incrementar, eu vou gravar mais algum vídeo, mas a princípio é isso que a gente tinha para conversar, né, em relação a esse desenvolvimento, né, de uma aplicação, né, utilizando o Node e o ORM Sequelize, beleza? Se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.